Vamos lá? Eu vou fazer de novo a tarefa. Escrevam, ó. Tarefa. 5 pessoas que mais convivem com você. 5 pessoas que mais convivem com você. Você vai pedir para elas, você vai pedir para elas 5 características, 5 qualidades, características positivas, 5 qualidades que você tem. Então elas vão dizer, não é defeito, hein, gente? É qualidade. São qualidades. Não é defeito, porque senão a pessoa vai aproveitar e vai ter bronca em cima de você aí, né? Então, são 5 qualidades que você possui, segundo o ponto de vista dela, ok? 5 qualidades. Isso é fundamental, tá, gente? Isso é fundamental. 5 pessoas que você convive. Agora, você vai entender que essas 5 pessoas não é alguém da sua família. Por quê? Porque a segunda tarefa é você procurar o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos, ó, pai, mãe e irmãos, ok? Não é sogra, não é sogro, não é tio, não é tia, não é primo, não é prima, pai, mãe e irmãos, e fazer a mesma pergunta para eles, tá bom? Então é separadinho, tá? Separado. Primeiro 5 pessoas amigas, depois pai, mãe e irmãos, 5 qualidades, ok? Pai, mãe e irmãos e amigos. 5 amigos, pai, mãe e irmãos, 5 qualidades. Maravilha? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Tá tudo ok aí? Então, combinado. Alguém ficou com dúvida a respeito da tarefa? Não precisa ser para agora, tá bom? Você vai escrever no WhatsApp lá. Mãe, pai, estou fazendo uma tarefa aí de uma mentoria que eu estou fazendo. Eu preciso que a senhora me fala 5 qualidades que eu tenho. Pai, 5 qualidades que eu tenho. Irmãozinho, irmãzinha, 5 qualidades que eu tenho. As 5 pessoas que você mais convive, que são amigos, pode ser gente do trabalho, não importa, que você vai sentir no coração quem serão essas 5 pessoas. Escreve para ela. Você pode mandar para mim 5 qualidades que eu tenho? 5 qualidades que eu tenho? Aí ela vai passar para você, entendeu? E ela vai passar, você vai anotar no caderno para sábado que vem você trazer essa tarefa na mão, gente, para mim, ok? E aí você vai fazer uma coisa importantíssima nesse intervalo, que você tem que anotar aí o que você vai fazer. Você vai pegar todas as qualidades que se repetirem. Exemplo: seu pai, sua mãe, seus irmãos e os 5 amigos citaram a mesma qualidade, ok? A mesma qualidade. Aí você já destaca ela, fala, ó, essa aqui foi repetida, ó, essa aqui houve concordância. Elas falaram a mesma qualidade. Então você vai destacar essa qualidade que foi repetida e você vai elencar as que mais forem repetidas e colocar em primeiro lugar. Aí você coloca em segundo lugar a segunda mais repetida, a terceira mais repetida, para sábado que vem. Sábado que vem. Combinado, gente maravilhosa? Missão dada é missão cumprida, hein? Tá com vocês o negócio, hein? A missão tá na mão de vocês. Glória a Deus. Então, gente maravilhosa, nós temos aqui essa primeira coisa que nós vamos trabalhar é a imagem individual. Depois nós vamos trabalhar a imagem coletiva, né? Ou seja, esse aqui é a visão de reino, esse aqui é a cultura do reino, esse aqui é a identidade do reino, é a identidade que a igreja vai ter, que nós vamos desenvolver, trabalhar essa identidade de igreja. Porque esse aqui é o grande segredo, esse aqui é o grande segredo do sucesso da igreja, tá? Uma igreja que não tem identidade é uma igreja que não tem futuro. Então, a igreja que tem identidade é a igreja que vai alcançar a vontade de Deus. Então, aqui nós vamos desenvolver a identidade coletiva. Qual a identidade da igreja, né? Porque vem gente de fora, vem gente que se converte, vem gente de todo lugar, e às vezes até as pessoas que já estão na igreja não sabem dizer qual a identidade da igreja, não sabem identificar, não sabem nem como se comportar. Então, a autoimagem coletiva trabalha os valores, os princípios, as crenças, que essa comunidade tem. Então, isso tem que estar na mente de todo mundo, principalmente da liderança principal. O primeiro e segundo escalão da liderança precisa saber isso. E quando você estuda igual nós estamos estudando, fica mais fácil para você responder. Porque as pessoas que vão chegando,
elas já vão saber qual é a característica, a identidade dessa igreja apenas de observar. E elas vão imitar vocês, elas vão copiar vocês. E autoimagem potencial fala a respeito do futuro, né? Fala quem você pode ser. Isso aqui é fantástico, né? Quem você pode ser. Tá chegando mais gente? É o Edson, ok? Então tá, vocês provavelmente devem ter na mão de vocês aí já a apostila que eu mandei para vocês, o caderno de tarefas, na página 4, nós temos lá autoimagem individual, né? Autoimagem individual, página 4 aí, vocês devem estar acompanhando aí, né, gente maravilhosa. Muito bem, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vocês estão vendo aqui que eu vou fazer uns desenhinhos, tá bom? Para vocês irem me acompanhando, para ficar legal, né? Para ficar legal. Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. A autoimagem é quem ou o que nós pensamos ser, ok? O que que é autoimagem? É quem ou o que nós pensamos ser. Nossos traços físicos, psicológicos, né? Nossas qualidades, nossas imperfeições, nossas possibilidades, limitações, nossas forças e nossas fraquezas. Olha uma coisa interessante aqui embaixo, ó. A autoimagem pode aumentar e diminuir a nossa autoestima, ok? Então, conforme for as suas qualidades, se elas forem bem latentes, você vai aumentar a sua autoestima. Se elas forem sempre negativas, você vai baixar a sua autoestima. Por isso que é importante você estar em ambientes em que as pessoas reconheçam a sua qualidade. Qual que é a tarefa que eu pedi para vocês fazerem? Pergunte as qualidades, entendeu? Então, olha só, nós estamos trazendo à tona, nós estamos colocando dentro do seu bom tesouro. Quem pegou a analogia que eu fiz aqui, a metáfora da caixa? Quem lembra da caixa? Da caixa, sua mente. Aqui é o consciente, que é a porta. Aqui é o subconsciente, que está tudo guardado. Então, nós vamos colocar bons tesouros aí dentro. E não basta colocar, nós temos que organizar os pensamentos, organizar sua mente, trazendo clareza mental, ok? Clareza mental é tudo, viu, gente? Se você tiver clareza de pensamento, você tem tudo que você precisa, ok? Então, olha só, a autoimagem pode aumentar ou diminuir a sua autoestima, viu? Então, isso aí é uma coisa muito importante a se observar, ok? Vamos lá para a próxima página aqui. Então, aqui, ó, eu já faço aqui, ó, o que é autoimagem, né? O que é autoimagem? Tá aparecendo bem para vocês aí? Tá aparecendo bem, né? O que é autoimagem? A resposta a essa pergunta irá depender do conceito que tenho sobre mim mesmo, né? Se você vê o desenho que está aparecendo aí, é um desenho abençoado, né? Deixa eu diminuir aqui para poder parecer melhor. Diminuiu. Vamos ver. Só um minutinho aí, galera. Vou diminuir aqui. Ficou um monte de coisa na minha frente, fica ruim de ver. Ah, o bezinho tá chorando aqui. Acho que vai ter que ser um 25 mesmo. Tá bom. Bom, importante saber que tá aparecendo para vocês aí. Se estiver aparecendo para vocês, para mim é importante. Gente, vocês estão vendo a imagem do rapazinho no espelho aí? Vocês estão vendo? Que legal, né? Então, ah lá, ó, tá vendo? O rapaz é gordo, ele se vê magro, né? Se vê fortão, né? Então, autoimagem é como você se vê. Na frente do espelho, como você se vê, ok? Como você se vê. Tem muita gente que para na frente desse mesmo espelho e se vê, é magro e se vê gordo, né? A pessoa é magra, mas se vê gorda. Então, a resposta a essa pergunta irá depender do conceito que tenho sobre mim, ok? Do conceito que tenho, como eu me vejo no espelho, né? Como eu me vejo. Então, quem sou eu? Qual é o meu valor? É a pergunta que está sendo feita aqui por mim na nossa apostila, no nosso caderno de atividades. A autoimagem é o que eu penso de mim mesmo, que começa a ser formada desde o ventre materno. Desde o ventre materno. É uma das partes da personalidade humana mais vulnerável a ser afetada. 95% das pessoas se sentem inferiores. Como eu sei disso? Basta ver, porque tem gente que tem um complexo de superioridade, mas é só para disfarçar o complexo de inferioridade, ok?
Então, assim, a gente tem que ter uma imagem, uma autoimagem correta. A Bíblia ensina que a gente não deve pensar a respeito de nós acima do que devemos, que nós temos que pensar de nós mesmos aquilo que é exatamente que nós somos. Então, ou nós mascaramos muito os nossos pecados, ou nós mascaramos as nossas qualidades. Ou nós mostramos muito as nossas fraquezas, ou a gente mostra muito as nossas qualidades. A gente tem essa tendência de exagerar para o bem ou para o mal. E é muito importante a gente entender que nenhum nem outro. A gente tem que estar preparado para viver aquilo que Deus tem para nós, ok? Então, olha só. Eu vou até trazer os conceitos, olha só. Os três componentes básicos usados para a construção de uma nova imagem pessoal. Os três componentes básicos usados para a construção de uma nova imagem pessoal. Então vamos lá, autoimagem está intimamente ligada ao autoconceito, ou seja, o conceito que eu tenho de mim mesmo. E a autoestima, como eu me valorizo, né? Que valor eu dou a mim mesmo. A autoestima é quando você aprende a se valorizar, ok? Se você não aprender a amar a si mesmo, você não está disposto ou preparado para amar o próximo. Maravilha, gente? Tem gente escrevendo para mim aqui? Tem? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Rapidinho. Ok, ok. Vamos lá então de novo. Vamos lá de novo então. A gente tá aqui. Então, autoconceito e autoestima. Nós vamos falar isso lá na frente um pouco melhor. Deixa Deus falar o seu coração, tá bom? Olha lá, autoconceito. O que que fala? Fala de quê? Fala da capacidade, competência, aquilo que penso que dou conta de realizar. Então é aquela autoconfiança, sabe? É aquilo que você sabe que você dá conta. Autoestima trata do valor e da importância que dou para mim mesmo. O que eu sinto ao meu respeito. Afeição, apreço, avaliação, estimativa. O que é isso? Isso significa que tem gente que, quando olha no espelho, não vê essa imagem aqui, gente, ó. Tem gente que, quando olha no espelho, se critica, entendeu? Se martiriza. Aqui, ó. Ela se deprecia. Às vezes você recebeu palavras no passado de pessoas importantes na sua vida que destruíram a sua autoimagem. Chamaram você de burro, de burra. Disseram que você seria incapaz. Disseram que você não produz. E isso destruiu a sua autoimagem. Você tem que tomar muito cuidado com essas palavras que são direcionadas na sua vida. Você muitas vezes segue a opinião dos outros, opinião de Facebook, de Instagram, do que os outros pensam a seu respeito. Os outros não colocam comida na sua mesa. Os outros não pagaram faculdade, estudo para você. Os outros nem levaram você para Jesus. Na hora que você precisa, eles não estão lá para orar, para jejuar pela sua vida. Os outros muitas vezes se aproximam de você com segundas intenções. Então, a opinião dos outros não importa. Para de seguir a opinião dos outros. Por favor, de uma vez por todas, se ninguém disse para você isso antes, eu estou te dizendo agora. Recebe isso no seu coração. Deixa eu depositar no seu bom tesouro mais um tesouro para você. Para de ouvir a opinião dos outros a seu respeito. Se a opinião dos outros valesse alguma coisa, Jesus não tinha cumprido a missão dele aqui na terra. Chamavam ele de beberrão, endemoniado, que andava com pecadores, com pecadoras, prostitutas, etc. Para de ouvir a opinião dos outros. A única opinião que você tem que ouvir nem é opinião, é determinação. Vem de Deus. Vem de Deus. Só pessoas que te amam de verdade, só pessoas que te amam de verdade é que têm o direito de te dar opinião. E opinião até ruim, porque se a opinião fosse boa, era cobrada. Conselhos só vêm de pessoas que nos amam, pessoas que querem o nosso bem.
Pessoas que não querem o nosso bem, elas estão sempre dispostas a olhar em nós, enxergar em nós coisa ruim. Se você deixar com que mentiras ao seu respeito, palavras que foram liberadas contra a sua vida, disse que me disse, pessoas que falaram a seu respeito, se você assumir essa palavra na sua vida, saiba que você estará destruindo a identidade que Deus gerou em você. E você não será vítima. Você será julgado por isso no tribunal de Cristo. Deus vai te cobrar e vai dizer o que você foi inventado na opinião dos outros. Eu o tempo todo falei com você, o tempo todo eu disse quem você era e você ficou ouvindo o que os outros achavam a seu respeito. As pessoas são frustradas, na sua grande maioria, são decepcionadas, não viveram tudo o que tinham para viver e elas não querem que você viva. O seu brilho incomoda muita gente. A sua alegria deixa muita gente triste. Infelizmente, há pessoas que torcem mais pela sua derrota do que para a vitória delas mesmas. Elas não estão preocupadas em vencer na vida. Elas não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus. A única preocupação delas é atrapalhar você de viver. Gente, desculpa de falar isso aí, mas alguém tinha que falar isso para você. Alguém tinha que falar isso para você de uma vez por todas. Aí você fica carregando na sua mente aqui, ó, lá dentro do seu subconsciente, ó, lá a caixinha, ó, a caixinha, você fica carregando lá dentro, ó, disseram isso a seu respeito. Aí você acredita e coloca lá dentro. Disseram aquilo a seu respeito. Aí você acredita e coloca lá dentro. Aí disseram aquilo outro a seu respeito. Você acredita, aí tudo lixo que colocam, que direcionam para você, você coloca dentro da caixinha, fecha a tampa e não deixa ninguém tirar. Aí tá aqui o pastor Fabrício tentando tirar, você tá aí tentando resistir. Tá fechando a porta. Abre a porta. Abre, abre. Esse citou a porta e abro. Aí bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, a sua autoestima depende muito disso. Sabe por que, que você, muitas vezes, está paralisada? É uma paralisia. E a paralisia é terrível. Havia um homem que estava 38 anos paralisado no tanque de Betesda. Sabe por que, que ele estava paralisado? Porque ele estava rodeado de doentes. Ele estava rodeado de doentes, além de haver coxos, paralíticos, e doentes de toda sorte de enfermidades, cegos. Gente, se você vive no meio de gente doente, você vai receber palavra de cura? Não, a não ser que entre um curado no meio. E quem é o curado? Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: toma o teu leito e anda. Ei, grava uma coisa: Jesus não segurou na mão dele, Jesus não colocou a mão na cabeça dele, Jesus não derramou o óleo ungido, Jesus não colocou um copo de água na televisão, não precisou nada disso. Jesus só falou assim para ele: toma o teu leito e anda. Ei, sabe o que aconteceu? Ele tomou o leito e andou. Me explica uma situação dessa. Jesus nem segurou na mão dele assim, fala: deixa eu te ajudar aí. Entendeu? Sabe o que isso nos diz? Que tudo o que ele precisava era de uma palavra de libertação, uma palavra para liberar ele daquela paralisia. Uma palavra. Quer dizer que o tempo todo ele poderia ter feito o que ele fez. Só que ele não fazia, porque ele vivia num monte de gente doente. E ele disse assim: todas as vezes que eu vou tentar entrar na fonte aí de água, vem alguém na minha frente e entra. Entendeu? Ninguém me ajuda. E aí, o que, que adianta você querer ajuda de gente doente? Ei, coloca uma coisa na tua cabeça. Gente doente não pode te ajudar, vai sempre alguém entrar na sua frente mesmo, porque um tá mais doente do que o outro e cada um vai pensar em si e não em ti. Cada um vai pensar em si e não em ti. Na hora que as águas se moverem, você fica para trás. Porque se você está no meio de gente doente, se você não souber ajuda, se você não souber receber ajuda de pessoas saradas, você nunca vai sair da paralisia. A paralisia veio, por quê? Porque no meio de gente doente, tem sempre alguém que entra na sua frente na água. Tem sempre alguém que entra na frente de você. Só que Jesus sempre vem para dar uma oportunidade, para dizer para você: ouça o que eu estou dizendo, ouça o que eu estou dizendo, toma o teu leito e anda. Então, está na hora de você tomar o teu leito e andar nessa área que você está paralisada. Porque você ouviu dizer que você era imprestável, que você não produz, que você não tem capacidade. Por causa disso, você não consegue mais fazer as coisas, você está travado. Você está travada.
Há dias que você quer fazer as coisas, que você quer produzir, que você quer gerar riqueza, que você quer gerar bênção, que você quer gerar, mas aí você se sente travada, se sente travado, você não consegue sair do lugar. Mas eu estou dando uma palavra para você de liberdade hoje. Toma o teu leite e anda. Essa área da sua vida que está paralisada, eu estou liberando você. Pega essa maca, carrega ela e joga ela fora. Está na hora de você começar a andar, e começar a caminhar, e começar a produzir. É tempo de produtividade na sua vida, onde você vai produzir 30, 60 e 100 por cada semente. Por cada semente. Quem está recebendo aí, gente? Quem está recebendo? É tempo da paralisia ir embora da tua vida. É tempo de você gerar bênção, de você gerar riquezas. É tempo de você gerar soluções. Você não é problema. Você é bênção de Deus nessa terra. Pastor, me prova isso. Você está vivo, você está viva. Se você está vivo e viva, ainda mais num tempo que muita gente morreu, é porque Deus tem uma obra na sua vida ainda. Tem uma obra de Deus na sua vida ainda. Não terminou a tua história de forma nenhuma. Deus tem muita coisa a fazer nessa terra através da sua vida. Você vai gerar muita bênção, muita alegria, muita felicidade, muita riqueza na vida de muita gente. Diga, eu sou uma bênção, essa é a minha identidade. Fala, a minha identidade é uma bênção. Tem que falar, gente, você tem que liberar, senão não entra. É didático, o judeu decora a Bíblia só repetindo. Entendeu? Na escola o professor pede para você repetir. Ó Moisés, tá aqui, Êxodo 2. Ó Moisés, quem sou? Quem sou? Identidade, né? Moisés é engraçado, olha lá, no capítulo 2, né, de Êxodo, no versículo 10. Olha só o que acontece com Moisés. Deus está dando para ele uma missão, né? E nós vamos falar um pouquinho, deixa eu só pegar essa aqui. Olha só o que ele está dizendo. Por que a pergunta, né? Olha lá o gatinho, olha o jeito que o gatinho se vê, ó. Ei, olha lá, olha essa imagem do gatinho aqui, gente. É você olhando no espelho a partir de hoje, ó. Esse aqui é você olhando no espelho a partir de hoje, ó. Em nome de Jesus, amém? Amém? Você não vai se ver como um gatinho, não. Que o gato é engraçado. Você já tentou pastorear gato? Já tentou pastorear gato? É difícil demais. Vocês trabalham com célula. É difícil demais pastorear gato. Sabe por quê? O gato não acompanha o dono, ele gosta da casa e não do dono. Né? Quando você chega em casa, quem que te recebe? É o cachorro, não é? Vem todo feliz, você pode brigar com ele é sem vergonha ainda, né? O cachorro tem a maior lição de humildade, tá no cachorro. E o gato? O gato é o seguinte, se você tá lá, se você não tá, se você sumir, para ele tanto faz. O importante para ele é o lugar. O importante para ele é a casa, entendeu? E não importa se a casa tá caindo aos pedaços, ele continua lá. Entendeu? Ele é paralisado. Ele é paralisado. Então, olha só. Porque, porque tu és o que tu vês. E tu tens o que tu dizes. Quem pode dizer isso comigo? Vamos repetir juntos aí? Fala de onde você estiver. Porque tu és o que tu vês. E tu tens o que tu dizes. Pegaram aí, galera? É isso aí, olha lá. Tu és o que tu vês. Olha lá, olha o desenho da mulherzinha lá, ó. Eita, benção no espelho, ó. Você viu? Tá tendo a imagem real e correta dela, né? E tu tens o que tu dizes. Por quê? São pensamentos, sentimentos e atitudes que temos para conosco mesmo. Ou seja, o que você pensa, você sente. O que você sente, você faz. O que você pensa, você sente. O que você sente, você faz. Quem pegou? O que você pensa, você sente. O que você sente, você faz. Dá até para acrescentar um negócio aí, ó. O que você pensa, você sente. O que você sente, você fala. O que você fala, você faz. Ok? Dá para acrescentar as palavras aí também, né? Amém? Então, isso é autoestima, isso é autoimagem, é quando você tem imagem real ao seu respeito. A minha avaliação sobre meus valores pessoais também é autoimagem. Meus valores, ó, meu físico, meu intelectual, minhas habilidades, né? Isso é autoimagem. Tudo isso aqui é autoimagem, é uma ótica pela qual enxergamos a vida. Algumas pessoas têm óculos negativos, e aqui a gente está aprofundando, hein? Prepara aí que nós estamos aprofundando, que dão perspectiva pessimista a vida toda, enquanto outros têm óculos positivos que dão brilho a vida toda. Qual óculos você está usando aí? Fala para mim, o óculos negativo ou o óculos positivo? Qual o óculos que você está usando da vida? O positivo ou o negativo? Diga para mim aí, hein? Que benção. Pensa nisso, gente. Como você vê a vida, negativamente ou positivamente? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você enxerga a vida? Pastor Fabrício, hoje eu estou enxergando negativamente pela crise, por tudo que está acontecendo.
etc. Então eu estou enxergando negativamente. Então olha só, vamos de novo lá, vamos de novo lá, vamos voltar aqui. Porque tu és o que tu vês, Vê, e tu tens o que tu dizes. Ah, diz, tá bom? Porque são pensamentos que geram sentimentos, e sentimentos geram tudo. atitudes. Então toma cuidado com o que você vê. Toma cuidado qual óculos você está usando. Qual que é o óculos? Negativo ou positivo? Qual que é o óculos que você está usando, entendeu? Porque tu és o que tu vês. Olha só, grava essa frase aqui. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. O nosso ponto de vista prevalece. Nós não vemos as coisas como nós somos, ou como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Não vemos as coisas como elas são, mas vemos como nós somos. Somos, Ok? Então, o seu óculos vai determinar o que você vê. vê, Falando de Moisés, né? Moisés, o libertador de Israel. Êxodo 2, Êxodo 3, chamado dele. Olha só. Esse homem, outrora, tá aqui, ó, deixa eu selecionar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aí. Este homem, outrora designado libertador, tinha de ir à presença do orgulhoso o rei e tirar Israel do Egito, ok? Então, este homem, outrora autodesignado libertador. Pastor, o que que isso significa? Autodesignado libertador. Você conhece a história de Moisés, ele matou um cara, lembra? Por que que ele matou o cara? Porque ele quis proteger os seus irmãos hebreus. Então, por que que ele fez isso? Porque ele já tinha dentro do coração dele a certeza de que ele seria um libertador de Israel. Só que ele tentou fazer com as próprias forças. E o que aconteceu com ele? Ele se frustrou. Tanto que ele fugiu para o deserto, ficou 40 anos lá, se casou no deserto e estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Então, o que está acontecendo com ele? Ele era uma pessoa frustrada. Por quê? Ele tentou pela primeira vez e não deu certo. Ele tentou pela primeira vez e não deu certo. A primeira vez que ele tentou libertar Israel foi dessa vez que ele protegeu um hebreu e aí ele acabou matando um egípcio. Enterrou na areia e aí a areia, você sabe como que é do deserto, o vento bate e o corpo aparece. E o que aconteceu? O serviço dele apareceu lá. Aí os egípcios descobriram e o faraó descobriu que era Moisés que tinha matado. E o que aconteceu? Ele foi condenado pela morte de um egípcio, em detrimento de um hebreu. Então, a primeira tentativa dele de libertar Israel, de libertar o povo hebreu, fracassou. Isso gerou nele um trauma. Isso gerou nele uma frustração. Então ele pensou: era coisa da minha cabeça. Não deve ser o chamado de Deus para minha vida coisa nenhuma. O que eu fui inventar de fazer? Agora eu perdi o palácio. Agora eu vou ter que viver no deserto. Que besteira. O que eu fui seguir meu coração? Que eu fui tentar ouvir a voz do Espírito? Fui lá e fiz bobagem, achando que eu seria libertador. Moisés chega a desenvolver até uma gagueira, que provavelmente ele não tinha enquanto ele estava no Egito, de tamanho que foi o trauma emocional que ele passou, por ele ter tentado fazer algo que ele sabia que nasceu para fazer, mas que se frustrou, porque não conseguiu fazer. E aí, o que ele faz? Ele desiste da vida que ele estava vivendo, foge para o deserto e vai morar lá. E 40 anos depois, Deus encontra ele e Deus fala com ele. E aí, Moisés vai colocar toda a sua frustração para fora. Como? Olha lá, ele contesta o plano libertador de Deus. Então, observe as três perguntas que ele faz e como Deus responde a cada uma delas. Ele pergunta para Deus em Êxodo 3:11: quem sou eu? Quer dizer, antes ele se achava o libertador. Antes ele achava que ele era o cara. Ele foi lá proteger o hebreu, matou o egípcio, se frustrou. Agora, a autoimagem dele está abalada, ele está frustrado e ele já não consegue mais ver nele a capacidade para libertar. Por quê? Porque ele tentou antes e fracassou. E agora ele precisa lidar com o fracasso dele. Então ele diz: quem sou eu? Eu já tentei antes e não consegui. Eu já tentei antes e não deu certo. Então ele reconhece a sua incapacidade por causa da frustração que ele viveu antes. Então ele imaginava assim: eu tentei antes, não deu certo, não é agora que vai dar. Mas ele também tinha uma outra dificuldade. A segunda pergunta dele: quem és tu? Então ele não conhecia a Deus de verdade. No versículo 13 mesmo ali, né, parte B, diz que as pessoas iriam querer saber o nome de Deus. Então nem ele sabia. Na verdade, ele não estava perguntando porque as pessoas apenas iriam querer. Lógico que as pessoas queriam saber, mas ele também não sabia. E qual foi o grande erro? Aqui já está revelando para a gente o grande erro dele.
foi tentar viver o chamado sem Deus, sem ter a experiência com quem chamou. Então, saber quem é Deus, conhecer a Deus, é mais importante do que viver o chamado em primeiro lugar. Então ele precisava primeiro reconhecer e conhecer, conhecer e reconhecer aquele que o chamou, para depois ver o chamado dele, entendeu? Então assim era a vida de Moisés para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Aí ele diz assim: e o que eu vou falar? Eu não tenho mais conteúdo, eu não tenho conteúdo dentro do meu coração, eu me sinto vazio. Há um vazio no meu peito, eu não sei nem o que falar. Então Moisés está preocupado com o que tem que falar. E aí, isso mostra não apenas o vazio do coração dele, isso mostra também a consequência do trauma que ele viveu. Ele estava gaguejando agora, ele já não conseguia mais falar com autoridade. Porque para ser príncipe do Egito, como ele era príncipe do Egito, desde pequeno ele foi ensinado a falar. Então ele sabia o que falar, ele sabia como falar. Mas ele, por causa do forte impacto emocional, ele perdeu essa habilidade, esse time. Então ele já não conseguia mais nem falar. Então nós vemos aí três coisas que são base para a autoimagem. Quem sou eu? Quem é o meu Deus? E qual conteúdo eu tenho? Quais são os meus traumas que estão impedindo o meu conteúdo de sair? Porque dentro de você é que está o cumprimento da promessa de Deus. Não está fora. Você fica achando que está fora, não está fora, está dentro de você. Tudo o que Deus quiser realizar através da sua vida, todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida, começa dentro de você. O próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, Moisés já não sabia o que falar, em primeiro lugar, porque ele se sentia vazio. Segundo lugar, porque ali estava o trauma dele, ele estava gaguejando. Ele já não conseguia mais falar literalmente por causa do forte impacto emocional. Ele entrou numa furada lá no passado. Quantas pessoas hoje que não conseguem mais ser empresários porque tentaram ser empresário antes e frustraram? Só que você sabe no fundo do seu coração que Deus quer que você seja um empreendedor, uma empreendedora. Mas o que acontece é que você não consegue mais por causa do trauma do passado. Você tentou pregar, e aí quando você foi pregar, as pessoas riram de você. E hoje você não quer nem saber mais de pregar. Você foi evangelizar. E quando você foi evangelizar, o seu amigo te deu uma dura e não aceitou. E agora você não quer mais falar do evangelho para ninguém. Você foi falar eu te amo para o seu marido e para sua esposa, e ele não respondeu. Ela não respondeu. E agora você não consegue mais falar eu te amo. Você foi falar eu te amo para os seus pais, e os seus pais foram frios, e agora você não consegue falar eu te amo nem para os seus filhos. Então, gente, a gente precisa aprender a superar os bloqueios, nós precisamos aprender a superar as paralisias da nossa imagem e da imagem que Deus tem ao nosso respeito. Nós precisamos fazer isso e precisamos fazer urgentemente. Por causa disso, nós vamos fazer a segunda tarefa de hoje. Está escrita aí a segunda tarefa de hoje. Qual que é? Anotar em uma folha de papel 5 pontos fracos. Você não vai perguntar para ninguém não, viu? Esse aqui você não vai precisar perguntar para ninguém, não. Esse aqui é você. Eu quero saber de você, a sua opinião. 5 pontos fracos ou 5 paralisias, 5 bloqueios que você tem e 5 pontos fortes que você observa em si mesmo, ok? Coloque em folhas avulsas e depois analise qual das duas folhas você levou mais tempo para relacionar. O que é isso? Você coloca a primeira folha, segunda folha. A primeira folha, 5 pontos fortes. A segunda folha, 5 pontos fracos. Primeira folha, 5 pontos fortes. Segunda folha, 5 pontos fracos. Duas folhas, ok? Aí você vai lá e você vai observar qual foi que você demorou mais tempo para fazer, ok? Você demorou para colocar as suas qualidades ou você demorou mais tempo os seus pontos fracos? Ok? Por que, pastor Fabrício? Por que, pastor Fabrício? Porque você vai fazer a segunda pergunta. Isto me diz alguma coisa sobre a minha autoimagem? O quê? Claro que diz, eu vou te dar a resposta. Se você demorou muito tempo para fazer das qualidades, significa que o seu óculos é negativo. Se você demorou muito tempo para fazer dos seus pontos fracos, significa que o seu óculos é positivo. E isso vai falar muito sobre a sua autoimagem, porque nós não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como somos. Porque o que eu penso, eu sinto, e o que eu sinto, eu faço, eu vivo. Quem está pegando aí a tarefa aí que nós vamos fazer aí? Quem está pegando? Então essa tarefa é uma tarefa top para você, ok? Muito bem.
Olha só, já está chegando o fim dos 40 minutos, já vamos chegar ao intervalo. Já está chegando aí, falta 5 minutos para o intervalo, tá bom? 3 minutos. Segura aqui, só vou passar para vocês uma coisa. Vemos aqui um pouco sobre a autoimagem. Vemos aqui um pouco sobre a autoimagem negativa de Moisés. Está vendo aí no quadro aí, né, gente? Na tela, né? Vemos aqui um pouco da autoimagem negativa de Moisés. Ó, aqui do lado, ó, 40 anos antes, ele impulsivamente havia tomado para si a responsabilidade de defender um companheiro, já falei sobre isso, hebreu, que estava sendo espancado. Ele mata esse egípcio, né? Já falei para vocês aqui já. Agora Moisés estava se sentindo incapacitado para a tarefa que tinha diante de si, ainda que o próprio Deus tivesse o comissionado. Então ele estava incapaz. Então, olha o que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que uma autoimagem negativa influencia a nossa vida social, nosso desempenho ministerial, nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Vocês pegaram que Moisés tinha um óculos negativo? O óculos de Moisés era negativo, gente. E o que aconteceu? Aconteceu que isso estava atrapalhando ele viver o propósito dele, a vida dele. Ele não conseguia viver o seu propósito de vida porque o seu óculos era negativo. Tá na hora de trocar o óculos. Galera, gente boa de Jesus, cadê o povo de Deus aí? Tá na hora de trocar o óculos. Esse óculos negativo vai sair da sua vida. É hoje, hein? É hoje. Quem está recebendo aí? É hoje. Isso está travando a sua vida. Isso é paralisia. E nós vamos remover toda a paralisia da sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha o desenho que eu fiz para vocês aí, ó. Faltam 2 minutos. Autoimagem, autoimagem pessoal. Autoimagem. Deixa eu selecionar aqui para você ver. Aqui, ó. A imagem que eu tenho de mim. Opa, aqui. Falta 2 minutos para o intervalo, hein, gente? A imagem que eu tenho de mim. Imagem pessoal. A imagem que os outros têm de mim. Olha lá, ó. Qual foi a nossa tarefa? Agora, no final, você vai responder a imagem que você tem de você, né? Tá ali a tarefinha, tá até no caderno de atividades aí. E você vai depois mandar para os seus parentes, para os seus amigos, a imagem que eles têm ao seu respeito. Só que eu pedi pontos positivos, tá? Vocês já estão ajudando eles a ter o óculos positivo, não o óculos negativo da vida. Ok? Tá aqui o fim da nossa tarefa aqui, gente maravilhosa. Vocês viram onde a gente parou? Viu como tem coerência? Viu como tem começo, meio e fim? É isso aí, galera, nossa tarefa. Simplesmente isso aqui, ó. A imagem que eu tenho de mim, nós estamos definindo. E a imagem que os outros têm de mim. E aí, ó, olha lá, ó. Olha aqui essa mulherzinha abençoada, a gordinha se vê magrinha, a magrinha se vê gordinha. Por quê? Porque quem tem baixa autoestima tem necessidade de aprovação, tem necessidade de reconhecimento, tem dependência dos outros, se sente rejeitada, se sente carente e se sente abandonada. Esse filme aqui tem que sair da sua vida. Se você tem qualquer uma dessas características na sua vida, grava aí. Se você tem qualquer uma dessas características na sua vida, significa que você precisa trocar o óculos e vai trocar hoje. Tarefa, todo mundo fazendo a tarefa. Deus abençoe vocês daqui 15 minutos, gente. 15 minutos a gente começa, tá bom? Agora é 15h40, então vai dar que horas? 40, 5 para as 4. 5 para as 4 eu espero você aqui, ok? 15h55 eu espero você aqui. Até daqui a pouco. Manda embora essa baixa estima aí, ó. Manda embora cada uma dessas coisas aí, ó. Carência, falta de reconhecimento,